Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao seminário da Rede de Formação para o Preparo de Refeições Saudáveis e Sustentáveis nas Escolas, o nosso Reforce. Eu sou a Lídia Amara e eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre as estratégias para o adequado controle social do Programa Nacional de Alimentação Escolar no âmbito da sustentabilidade. Bom, eu sou nutricionista, sou doutoranda em nutrição no programa de pós-graduação em nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou nutricionista no Departamento de Alimentação Escolar do município de Florianópolis e também atuo como membro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do município de Florianópolis, o CONSES. Bom, eu trago como pergunta, para nós irmos trabalhando ao longo dessa palestra, como o Conselho de Alimentação Escolar, seja ele municipal ou estadual, ele pode exercer o adequado controle social do PNAE no âmbito da sustentabilidade. Bom, eu acredito que o primeiro ponto, o primeiro passo é nós entendermos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, entendermos a magnitude do que é o PNAE. Então, ele é uma das mais importantes estratégias implementadas para se assegurar tanto o direito à alimentação quanto o direito à educação. Até coloco aqui, afinal, quem se alimenta bem aprende melhor. Ele é o programa, a política pública de alimentação e nutrição aqui no nosso país mais longeva, mais antiga. Ele teve seu início lá em 1955 com a campanha da merenda escolar, e ao longo desses anos ele veio se aprimorando, chegando ao que nós temos hoje, de um programa que busca não somente a garantia da refeição numa unidade escolar, mas também que essa refeição ela tenha assim, a qualidade, seja tanto em quantidade, mas também a qualidade nutricional garantida, né? Lembrando sempre que a alimentação ela é um direito, né? Hoje ela é um direito. Então o PNAE também atua muito nesse sentido. Por quê? São mais de 40 milhões de alunos matriculados que são atendidos, sendo que recebem mais de 50 milhões de refeições por dia, né, pelo PNAE. Então, em relação aos alunos, esse público que é atendido, é importante a gente ter em mente o que é essa educação básica. Essa educação básica, ela atende tanto as crianças das creches, crianças que são matriculadas muitas vezes com 4 meses de vida, até um adulto, um idoso, por exemplo, que está matriculado na educação de jovens e adultos. Então é importante a gente entender essa magnitude. Outro ponto do PNAE, muito relevante, é essa questão de ele contribuir também com o sustento de milhares de agricultores familiares, distribuindo assim a renda, contribuindo com a formação de mercado tanto para os produtos orgânicos de base agroecológica e também da sociobiodiversidade. Então esse aqui é um dos pontos relacionados à sustentabilidade, que o PNAE acaba abarcando. Por quê? Porque aqui ele acaba atendendo diferentes dimensões da sustentabilidade. Então, ele atende tanto a dimensão nutricional, a dimensão alimentar, mas também as dimensões socioeconômica e também sociocultural. Então, para a gente entender um pouquinho, o que é o nosso PNAE. Desculpe. Outro ponto importante é o entendimento do próprio Conselho de Alimentação Escolar. Então, o Conselho de Alimentação Escolar ele é um órgão de controle social, e o que esses órgãos buscam? Então, a participação da sociedade no acompanhamento das ações da gestão pública, das políticas públicas, na execução dessas políticas públicas sociais. Então, ele vem avaliando os objetivos dessas políticas, os processos, a execução, os resultados. O CAE, ele é um órgão colegiado, ele tem esse caráter tanto fiscalizador, permanente, deliberativo, mas também de assessoramento, que a gente não pode esquecer. Então, por que colegiado? Por quê? Porque ele é formado por diferentes atores da sociedade que estão
presentes no PNAE. Então, ele é formado tanto pela representante da entidade executora, mas também por professores, por pais de alunos, por representantes da sociedade civil, por exemplo. E esse órgão colegiado, as análises que são realizadas por esse órgão, as avaliações, as conclusões e as orientações, elas são todas feitas em grupo, não individualmente, não somente pelo presidente desse CAI, por exemplo. E esse caráter fiscalizador se dá porque as atividades que ele desenvolve, que ele acompanha, que ele vai monitorar, elas são realizadas de uma forma separada desse governo. Por quê? Porque eles estão fiscalizando essa política pública, eles estão fiscalizando esse governo. Então é importante essa independência desse órgão para garantir a isenção na análise dessa prestação de contas, enfim, da execução do programa. Bom, outro ponto que é relevante é o CAI conhecer a realidade do seu município e do seu estado. Por quê? Porque esse diálogo com todos esses atores que são envolvidos na alimentação escolar, ele se torna fundamental para que se conheça a realidade, para que se entenda os problemas e para isso que se busca em conjunto as soluções. Por exemplo, quando a gente faz uma visita lá de monitoramento numa unidade educativa e a gente presencia um cardápio que não está sendo seguido, ou algum alimento que a gente percebe que ele não está vindo de uma boa qualidade, eu vou buscar junto à minha entidade executora, junto aos nutricionistas responsáveis pelo programa, saber por que isso está acontecendo. Ou antes mesmo, chegar ao gestor daquela unidade educativa, ao diretor da unidade educativa, e perguntar se ele sabe por que foi recebido daquela forma, por quê? Porque esse recebimento dele também é uma responsabilidade de toda essa unidade executiva. Então esse diálogo é importante, porque a gente está monitorando, está visualizando aquela situação, mas é importante entender por que se chegou naquela situação e juntamente com as pessoas responsáveis buscar uma solução. Outro exemplo, quando a gente não atende, por exemplo, quando a gente verifica numa análise de prestação de contas que não foi atendido o percentual mínimo de utilização do recurso do FNDE com a compra da agricultura familiar. Eu vou buscar, junto a essa entidade executora, junto aos responsáveis pelo programa no meu município ou estado, o porquê, quais foram as dificuldades encontradas para que não se chegasse naquele percentual mínimo. Para que a gente possa, então, em conjunto, fazer um planejamento para que no próximo ano a gente possa, sim, atender. Bom, outro ponto que eu acredito seja relevante é essa busca por constante formação, porque em alguns conselhos as pessoas os membros acabam sendo eleitos, enfim, acabam sendo tendo a sua representatividade ali no CAI, mas muitas vezes não tem esse entendimento do que é o PNAE, do que é o CAI. Não vejo isso como um problema, até porque esse conselho, esse grupo, ele pode sim buscar formações na área. Quais são as parcerias que podem ser firmadas pelos conselhos? Por exemplo, a busca de formações junto aos SECAMs, junto às instituições públicas como Tribunal de Contas, as controladorias dos municípios e dos estados, parcerias com as universidades públicas, que eu já coloquei, uma delas é a Unifal, aqui na região de vocês, que está proporcionando essa possibilidade de uma formação para os conselheiros. Inclusive eu coloquei a imagem ali do e-book, o material, que foi todo elaborado por esse grupo, que traz bem esse ponto, essa questão.
voltada para esse volume voltado para o Conselho de Alimentação Escolar. Então, é importante, por quê? Porque com as formações, o CAI ele também vai se fortalecendo, né, nas suas ações, tanto no planejamento, tanto para o monitoramento, para a execução das suas ações. Então, é importante, sim, buscar sempre essa formação. Bom, e o quinto tópico, que na verdade está relacionado com outros 3 pontos que eu já comentei, que é conhecer os aspectos da sustentabilidade do PNAE. Então, como é que a gente começa conhecendo esses aspectos? Entendendo o PNAE, conhecendo, tendo esse diálogo com a realidade do nosso município, do nosso estado, e buscando as formações. Então, pontos relevantes aqui em relação à sustentabilidade do PNAE que o CAI ele pode se atentar, por exemplo, nas suas visitas e no seu monitoramento. Conhecer o potencial agrícola da região. Isso pode auxiliar, por exemplo, a entender por que, às vezes, da dificuldade do município em atender o mínimo de 30% da utilização do recurso para compra da agricultura familiar. E buscar, em conjunto, estratégias para que esse município ele consiga atender. Verificar, quando faz a sua visita de monitoramento lá na unidade educativa, e se preste atenção ali no cardápio, verificar se está tendo respeito aos hábitos alimentares daquela região. Às vezes pode estar sendo colocado algum item que não é característico. A gente, por vezes, encontra isso em áreas, em escolas indígenas, na utilização de, por exemplo, alimentos, produtos, às vezes ultraprocessados, sendo colocados na alimentação escolar. E por que é importante a gente entender, conhecer um pouquinho da legislação do PNAE? Porque a gente vai ver o que é permitido, o que não é, se aquilo está de acordo ou não. Então, por isso que eu disse que está tudo interligado. Refletir sobre as compras na alimentação escolar. Então, quando a gente pega a pauta de alimentos, por exemplo, que está sendo trabalhada num determinado município ou estado, de a gente verificar se tem a possibilidade, por exemplo, de serem utilizados alimentos que busquem, por exemplo, uma cadeia mais curta de produção, que sejam produzidos mais próximo daquela localidade, ou então em relação às embalagens, se teria uma outra forma de ser fornecido determinado produto com uma embalagem que fosse mais sustentável, como por exemplo, ao invés de eu receber uma farinha de trigo com uma embalagem plástica, poderia ser uma embalagem de papel. Então, ter esse entendimento. Verificar nas unidades educativas se está sendo feito, por exemplo, o descarte correto das embalagens, a questão também do desperdício dentro da unidade educativa em relação às refeições que estão sendo oferecidas, se eles têm algum planejamento, se o município apresenta algum planejamento para evitar ou diminuir o desperdício nesse momento das refeições. Em relação à atenção na análise da prestação de contas. É por isso que é importante a gente estar sempre em constante formação, para entender se determinado item que está sendo colocado lá, por exemplo, na compra da agricultura familiar, se ele é realmente ali daquela região, ou, mais uma vez, a importância do diálogo com todos os atores envolvidos, de a gente entender por que não está sendo comprado, por exemplo, de um produtor local, mas sim de um produtor mais distante, por que aquele produtor não entrou nessa chamada pública, por exemplo, tá? Esses são pontos que eu considero importante e que o CAI poderia contribuir de uma forma presente, constante, que auxiliaria nas melhorias desse controle adequado e o controle social adequado no PNAE. Bom, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os organizadores do seminário.
Espero, desejo a todos que tenham um bom trabalho. Me coloco à disposição, caso queiram conversar ainda mais sobre a temática. Então, tenham um ótimo trabalho.